Então, para efetivamente usar um exemplo, nós vamos fazer o contorno em cima desse crânio de crocodiliformes, utilizando todas as ferramentas, ou parte delas, que nós vimos. Basicamente começando com a Pencil Tool, selecionando aqui como exemplo a camada que não dá para ser trabalhada, que é a original, e vamos fazer em cima da camada do esquema, simplesmente fazendo o traçado utilizando o mouse. Ali vocês notam que tem um erro. Esses erros não é um problema, não são um problema, porque quando você tem a ilustração do traço, você pode fazer por cima, que ele faz a correção automática. Então isso é uma facilidade e uma vantagem absurda em relação a qualquer utilização de nanquim e qualquer outro trabalho manual. Da mesma forma, nós podemos continuar com a própria caneta, a ferramenta de caneta, né, Pencil Tool, que eventualmente ela nos dá uma certa facilidade por não precisarmos seguir o clique do mouse. Então conseguimos fazer traços mais longos em cima disso, mas ainda assim selecionando a angulação desses traços para seguir o contorno da figura. E podemos então de tempos em tempos também verificar como está sendo a progressão em referente ao trabalho original. Nós podemos então sumir com a visibilidade da original e ver como é que está ficando o nosso traço final. E aqui nós podemos fazer a ligação de diferentes traços utilizando a caneta. No caso, o traço feito com a Pencil Tool e a sequência da Pen Tool. Da mesma forma que a parte de cima nós podemos dar essa continuidade, inclusive com o próprio traçado originalmente feito. E vamos dando continuidade ao todo traçado, bem manual, pelo menos por um primeiro momento. Então isso fica bem arbitrário, na verdade. Vocês façam, né, a ideia é que vocês façam de acordo com a ferramenta ou um modo que fique mais apropriado para vocês. Então vocês podem ver que mesmo fazendo erros, não seguindo propriamente o contorno original, a gente consegue ainda realizar algumas correções de forma simples. Não precisa ter talento ou conhecimento para fazer esse tipo de trabalho, porque a ferramenta te propõe isso, principalmente nessa facilidade de correção. E mais uma vez, sempre verificando como está o traçado em relação ao desenho original. Então aqui temos o panorama. E vamos fazer o mesmo tipo de trabalho com outro exemplo. No caso aqui, como temos os escleritos do himenóptero, que nada mais são do que formas geométricas, nós conseguimos realizar o mesmo tipo de trabalho que realizamos ali no exemplo do crocodiliformes. Então o princípio acaba sendo o mesmo para qualquer outro organismo ou objeto de trabalho. Não vai fazer muita diferença, pois as ferramentas são as mesmas. Então aqui nós temos duas formas de fazer um preenchimento. Uma é fazendo contorno completo, fechando a estrutura em si. Ou seja, eu estou atravessando ali, é para justamente depois dar a ideia de profundidade. Ou simplesmente nós podemos fazer o traçado sem essa necessidade de profundidade, que vai acabar tendo o mesmo resultado. A única diferença vai ser o trabalho final, ou a qualidade do trabalho final. Então verificamos como está indo o contorno em relação ao trabalho. E aí no caso tem uma característica interessante justamente relacionada às camadas.
Porque da mesma forma, os contornos conseguem ter esse posicionamento um sobre o outro. E selecionando cada um deles, a gente consegue ver qual a posição deles através da camada. Cada quadrado daquele corresponde a um contorno, né, ou um traço selecionado. Como foi originalmente criado, o contorno do crânio também está incluído. Então temos todos os contornos daquela camada. Uma característica de todos os traços ou contornos do Illustrator é que ele sempre vai ter o lado interno e o lado externo, ou qual seria a borda. Isso é representado pelo preenchimento que nós temos nessas duas opções. No caso, o transparente seria o conteúdo e o preto o contorno propriamente dito. A gente tem a opção de inverter essas cores. No caso, o preto se torna o conteúdo e o transparente se torna a borda. Da mesma forma, a gente pode preencher ou alterar as cores desse preenchimento ou mesmo da borda, simplesmente clicando nas cores definidas ou invertendo as cores dessa borda e desse preenchimento. Então, com essas opções, nós conseguimos também dar o preenchimento às estruturas que nós já fizemos, que é o que eu comentei sobre a profundidade. Então, a partir do momento que nós começamos a dar preenchimento às formas, nós conseguimos também posicioná-las nessas camadas para dar o efeito justamente de profundidade. Então aqui nós vemos que um esqueleto ficou por cima e eu estou dando o preenchimento em cada um deles para depois fazer essa organização das camadas, que é o que eu vou fazer agora conforme o posicionamento. Então eu sei que tem os mais posteriores estão mais internamente. Eu simplesmente vou mover através do botão direito, clicando em Arrange, ou seja, reorganizar, e Send to Back, enviar para trás. Então ele envia automaticamente para a última posição na camada. Podemos também enviar para frente e com isso organizar cada vez mais o nosso esquema. Damos aquela conferida então para ver se está indo de igual, de semelhança em relação ao original. Vou apagar isso aqui porque já não faz mais sentido. E da mesma forma que os objetos em forma de polígonos, nós também temos a questão de preenchimento em linhas sem estarem fechadas. Elas mantêm o conteúdo delas, mas não tem a borda na parte interna. E como uma das facilidades de ferramentas digitais é justamente poder utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, né, copiar determinado objeto e reproduzi-lo para não ter que fazer novamente sem perder muito tempo. Claro que precisa de alguma correção, mas se torna o menor dos problemas quando a gente pode fazer as correções de forma mais prática. Aqui, claro, é um exemplo, mas em situações mais complexas isso se torna super fácil, né, de se reproduzir. Da mesma forma, utilizando as camadas para reorganizar. E eu vou ter que fazer em todas as outras porque eu não lembro qual agora é a que estava mais acima. Mas independente disso, nós temos a visualização ali nas camadas e a gente consegue reorganizar conforme a necessidade. Então nada é definitivo, aqui tudo se torna conforme a preferência, conforme a necessidade do momento. Então de duas formas nós temos o mesmo resultado, independente da forma trabalhada.